Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jeremias capítulo 32, versículos do 17 ao 19. Ah, Senhor Deus, Tu que fizeste o céu e a terra com grande poder e com a força do Teu braço. Para Ti nada é impossível. Praticas a misericórdia para com milhares, mas também cobra os pecados dos pais nas costas dos filhos, depois deles. Deus grande e valente, Senhor dos exércitos é Teu nome, grandioso para planejar, poderoso para executar. Tem os olhos fixos nos caminhos da humanidade, para dar a cada um o que merece, pelos rumos que seguiu e pelos frutos que produziu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha lá. Ah, Senhor Deus, Tu que fizeste o céu e a terra com grande poder e com a força do Teu braço. Para Ti nada é impossível. Em algumas traduções diz: nada é difícil demais para Ti. Repita você que ora conosco agora. Senhor, nada é difícil demais para Ti. Senhor, para Ti nada é impossível. Então, nós falávamos aqui agora há pouco sobre o Padre Jonas e sobre ele ter visto num bueiro, um grande bueiro, gigantesco, tão gigantesco que o Centro de Evangelização aqui da Canção Nova é uma obra singular, viu? Veio gente, inclusive, de outros países para ver a arquitetura, porque é o maior vão coberto da América Latina. Só vão livre coberto. Ou seja, não tem estacas no meio, não tem colunas no meio. É grande, muito grande. E ali onde havia um bueiro gigantesco, este homem viu esse centro de evangelização e viu a oportunidade de um grande povo reunido louvando a Deus, porque a fé nos dá visão. A palavra de Deus compara a fé a uma visão. Quem não tem fé não vê o que vem pela frente. Quem não tem fé não consegue enxergar por trás das aparências. Quem não tem fé vive para odiar inimigos sem perceber que por trás daquela capa de inimigo existe uma alma penando, com sede de Deus, necessitada de salvação. Que por trás daquele suposto inimigo, por vezes se esconde um irmão. E até no futuro um amigo. Quem não tem fé não tem visão de que muitas das dificuldades que enfrenta, inclusive nas suas relações mais importantes, como a sua relação com seu filho, com a sua filha, como esta relação que você chama de matrimônio, casamento. Quem não tem fé não tem visão para ver que esses relacionamentos sofrem todos os dias ataques da parte desse espírito diabólico que odeia o ser humano. Que todos os dias nós enfrentamos uma guerra espiritual. Mas quem tem fé entende que nada é difícil demais para Deus. Quem confia em Deus faz a experiência
Não é assim, aquele saber só na cabeça, não é? Faz a experiência da salvação de Deus no meio de nós. Que o Senhor atua agora. Que a sua graça é para este momento, para os nossos tempos. A fé, olha, torna coisas possíveis, impossíveis, possíveis. Eu vivi uma experiência muito interessante. E ontem eu estava passando alguns testemunhos. Fui pregar num lugar e eu contando das maravilhas de Deus, né? O coordenador do encontro me chamou do lado e disse assim, olha, Márcio, ouvir essas coisas, para mim, é difícil. Tenho muita dificuldade de acreditar que seja verdade essas coisas aí que diz, das curas, dessas coisas aí, milagres, tenho muita dificuldade. Ele disse assim, ó, por respeito a você, já que é você que está falando, eu não vou desacreditar. Era a hora do intervalo, ele nem tinha terminado, quando alguém veio e disse assim, Márcio, está na hora de voltar e tem uma senhora que ela precisa muito, muito falar com você. Então eu não tive nem a oportunidade de responder a este homem. Pedi licença, saí porque eu já tinha que voltar e ainda tinha a senhora para falar comigo. E quando eu cheguei lá, ela disse para mim assim, há 6 anos atrás, eu encontrei com você nesse mesmo lugar. E você tinha acabado de dizer que no intervalo não dava para rezar pelas pessoas, porque era importante, se rezasse por um, rezar por todos e não seria possível para você. Mas eu esperei todo mundo sair da sala, fui caminhando na sua direção e você percebeu que mesmo você tendo avisado de que não ia rezar por ninguém, que eu estava ali para pedir oração. Então naquela hora que essa mulher veio chegando, ela já veio abrindo a gola da camisa. Estava tudo queimado, com curativos, não é? Com fita para poder prender a ligase, não é? Estava tudo ali escuro pelo tratamento. E eu vi que se eu não rezasse por ela, ela ia começar a chorar. E se ela começasse a chorar, eu ia gastar mais tempo ali com ela do que se eu tivesse rezado. Até a minha motivação tinha um quê de egoísmo aí, viu, gente? Porque eu preferi rezar para ganhar tempo também. Mas a minha oração foi sincera. Então, quando ela estava bem pertinho, e eu vi que ela não tinha condições de falar, porque ela ia desabar numa choradeira, eu disse assim, minha senhora, a senhora ouviu, né? Que eu disse que eu não ia rezar por ninguém, né? Aí ela fez com a cabeça que sim, eu falei, mas tudo bem. Eu falei, eu não sei o que a senhora tem, mas desconfio. Mas isso não importa, porque Jesus que está aqui conosco agora, Ele sabe exatamente o que a senhora tem. E nós, há 6 anos antes, e nós vamos fazer o que Ele nos manda na sua palavra. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. E disse para ela, não serei eu, mas será o próprio Jesus quem vai orar pela senhora agora. Estendi minhas mãos sobre ela e pedi, Senhor Jesus, põe tuas mãos chagadas e ensanguentadas sobre esta tua filha. Senhor, nós te pedimos a graça da cura sobre ela. Eu não sei o que ela tem, mas o Senhor sabe, com profundidade. Senhor, nós aceitamos a sua vontade, qualquer que seja ela. Contudo, a nossa vontade é que o Senhor a cure. E o Senhor prometeu que quando fôssemos 2 ou mais a fazer a oração, o Senhor prometeu que iria atender. E o nosso pedido é, cure-a, Senhor. Abracei-a, abracei o marido, fomos para o intervalo, era um sábado. E depois não mais a vi. Passado esses 6 anos, aí ela estava nesse encontro. E ela disse, Márcio,
Naquela semana eu tinha a cirurgia marcada, porque a coisa era séria, era grave e precisava passar por cirurgia. Estava marcada para quarta-feira, mas na quarta-feira os médicos tiveram que desmarcar, porque eles procuravam por todos os lados o câncer e ele não existia mais. Então hoje, depois de 6 anos, eu lhe digo, todos os anos eu faço o exame, não há vestígio de câncer em mim. Quando ela me disse isso, eu falei assim, a senhora teria coragem de dizer para todos que estão aqui, o que a senhora acabou de me contar em particular? Ela disse sim. Aí eu chamei alguém da equipe de serviço e disse assim, corre, vai buscar o coordenador e fala para ele sentar aqui, porque tem uma coisa que ele precisa escutar. E aquela mulher pôde relatar ali, diante de todos, inclusive daquele homem, como a bondade de Deus se manifestou na vida dela e a curou completamente. Um milagre reluzia aos olhos daquele homem. E veja, o socorro de Deus para o corpo daquela mulher se tornou o socorro de Deus para a fé enfraquecida daquele homem. Em todas as coisas Deus atua para o nosso bem, inclusive em situações aparentemente perdidas. Só Jesus, meus queridos, só Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é o remédio para situações perdidas. Tem situações que são sem remédio, mas nunca para Deus, porque para Deus nada é impossível. Ah, Senhor, versículo 17. Ah, Senhor Deus, Tu que fizeste o céu e a terra com grande poder e com a força do Teu braço, para Ti nada é impossível. Repita comigo, repita diante de Deus, repita a Jesus. Senhor, nada é impossível para Ti. Senhor, eu não sei qual é a Tua vontade, independente de qual seja, eu aceito. Mas a minha vontade é. E você faz o seu pedido a Deus. Porque Deus é poderoso para conciliar a nossa vontade com a dele. Deus é poderoso para nos atender. Ele tem caminhos que nós desconhecemos. E muitas vezes, quando o que a gente pede a Deus não será bom para nós, e por causa disso Ele não fará o que a gente pediu, Ele nos dá uma força e Ele coloca um consolo no nosso coração para que a gente entenda que daquele aparente mal ou daquela aparente oração não atendida, Ele é poderoso para tirar as maiores graças, fazer brotar ali as maiores graças em nosso favor. Nada é difícil demais para Deus. Você que acordou nesta manhã abatido, cansado, desmotivado, com as muitas preocupações que você enfrenta, nada é difícil demais para Deus. Nós temos um povo bom de oração, que com sinceridade está recorrendo a Deus constantemente, pedindo ao Senhor a sua graça, o seu amor, o seu poder salvador. Aquilo que é difícil para esta gente, este povo, esta pessoa, para você, não é difícil demais para o Senhor Jesus. Essa é a nossa fé. Por que que em Deus nós temos a vitória? Porque Ele é o vencedor. Minha gente, Ele é o vencedor. Ele já venceu. E quem vai com Ele, vai com o vencedor. Quem caminha com Deus, caminha na sua vitória. E a palavra dele diz isso pra gente, não é? Para ti nada é impossível, Senhor. Praticas a misericórdia com milhares. Por que a misericórdia com milhares? Incontáveis pessoas.
inúmeras pessoas, uma infinidade de pessoas. Mas diz também aqui, cobras os pecados dos pais nas costas dos filhos depois deles. É Deus quem vai lá pedir contas para uma pessoa do que o pai dela fez? Não, não é, gente. O que Jeremias está dizendo aqui para a gente? Que a conta chega. Por isso que esta palavra é um aviso e um convite. Andar com Deus. Na presença de Deus, na força de Deus. Porque afastados de Deus a conta chega. E você sabe muito bem que as consequências do que a gente faz reflete na nossa família. Reflete sobre os nossos filhos. Quando um pai é indecente, os filhos são postos de lado, são abominados, são marginalizados, por culpa própria, às vezes nem sempre, às vezes não, mas por causa daquele homem, cuja má fama respinga nos filhos. Um pai que vive como escravo do jogo, perdendo tudo o que ganha. Você tem dúvidas de que isso se reflete na vida dos filhos? Um filho que passou a vida inteira vendo pai e mãe se maltratarem. Você tem dúvidas de que isso se reflete na vida dos filhos? Uma mãe que tem uma vida sem sentido, desordenada, enquanto está grávida. Você tem dúvidas de que isso se reflete na vida daquele bebê? Às vezes até na tentativa de tirar a criança e não consegue. E quase morre, quase mata a criança. Você tem dúvidas de que as sequelas acabam acompanhando a vida daquela criança, se não física, emocional? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Que o mal vem cobrar o preço. Por isso que nós não podemos ter aliança nenhuma com o mal, comprometimento nenhum com o mal. Porque o mal vem cobrar o preço. Inclusive com reflexo sobre a vida daqueles que nos amam e que nós amamos. Tem gente que gosta muito de uma pessoa, mas vendo o caminho errado que ela pega, é obrigada a se afastar. Por quê? Porque respinga na gente. Respinga na pessoa o que a outra faz. Não é assim? Então a palavra de Deus está nos dizendo isso. Mas a misericórdia de Deus não falha. Deus pratica a misericórdia. Ele põe em prática a misericórdia. E olha, grandioso para planejar, poderoso para executar. Deus tem os olhos fixos nos caminhos da humanidade para dar a cada um o que merece pelos rumos que seguiu e pelos frutos que produziu. Até voltando ali à questão dos pais e dos filhos. Quando você pega ali no Antigo Testamento, ali no Êxodo, você vê nos 10 mandamentos, o único mandamento que vai acompanhado de uma promessa é honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe terá êxito, terá vida longa, será próspero em tudo aquilo que fizer. E olha, a prosperidade no Antigo Testamento passava por ter bons filhos. O que a palavra de Deus nos diz? Que quando uma pessoa ela é boa com os seus pais, ela respeita e ama os seus pais, ela cobre de honra os seus pais, ela será honrada nos seus filhos. E quando a gente desonra os nossos pais, quando a gente maltrata os nossos pais, quando a gente amaldiçoa os nossos pais, nós vamos ter problemas com os nossos filhos. Como é que eu faço, Márcio? Porque eu vim de uma história problemática com os meus pais. Corte o cordão do mal. Corte as amarras do mal. Como? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, perdoando.
Perdoe seu pai, perdoe a sua mãe, se reconcilie, faça as pazes. Se reaproxime e faça todo o bem que você puder, porque Deus tem os olhos fixos no seu caminho. E Deus sabe que você está fazendo no limite que você consegue. Até mesmo se você disser, tem coisas que eu não consigo. Deus sabe se você não consegue. Mas o que você consegue, faça. O que você tem condições, faça. Porque Deus não vai pedir a você contas do que você não dá conta. Mas Ele vai pedir daquilo que você pôde e não fez. Dê o passo. A gente se aproxima, Márcio, as feridas se reabrem, a pessoa agride a gente. Até onde você consegue ir? É só dar uma ligadinha, de repente passar, faz o que você dá conta. Mas esse seu passo, Deus vai usar para curar o relacionamento entre vocês. Entre você e o seu pai, entre você e a sua mãe. Só que esse passinho que você deu vai desencadear uma avalanche de bênçãos e de graças no seu relacionamento com seus filhos. Porque você abriu de novo, abriu-se ao fluxo da graça de Deus. E a graça de Deus, ela preenche tudo. Você vai colher os frutos, não é isso que a palavra está dizendo aqui? Grandioso tu és, Senhor, para planejar, poderoso para executar. Tu tens, Senhor, os olhos fixos nos caminhos de cada ser humano. Ninguém escapa aos teus olhos. Para dar a cada um o que merece, pelo quê? Pelos rumos que seguiu e pelos frutos que produziu. Em que rumo você está? É no rumo de Deus? Ajeita isso agora, arruma essa coisa. Põe a sua vida no rumo de Deus. Se você estava se encaminhando para algo que você sabe que não era bom, mesmo que você dissesse, era justo que eu fizesse assim, mas você sabe que não era bom. Você sabia que havia maldade nisso. Havia desejo de vingança, de retaliação. Você sabia que o que estava direcionando a sua vida era a mágoa, era o ressentimento, era o rancor. Para. E põe a sua vida no rumo do qual você quer a recompensa. Imagine que você vai receber uma paga pelo rumo no qual você põe a vida. Vai ter resultado. Para que direção você quer guiar a sua vida? Porque o Senhor está dizendo que a recompensa virá conforme o rumo que você toma. E virá pelos frutos que você produz. Gente, nós temos que nos perguntar qual é o resultado da nossa presença onde a gente se encontra. Onde você está? Qual é o resultado de você estar ali? É bom? Produz coisas boas? Quando você chega em casa, a paz chega com você, a alegria chega com você, as pessoas se sentem seguras e felizes de te encontrar. Quando você não comparece ao seu trabalho, quando você vai, as pessoas dizem, que bom que você veio, você fez falta. Quando você está sozinho ali num canto, você percebe que tem gente que está ansiosa para sentar ao seu lado, para falar com você alguma coisa, porque quer de você uma ideia, uma opinião, quer falar, ou sozinho está, sozinho você fica e ninguém se aproxima. São os frutos da vida da gente. E olha, quando a gente fala nisso, não é para deixar ninguém triste. É para dizer, levanta. Põe as coisas no lugar. Nunca é tarde para a gente ser bom. Mas, Márcio, ser bom é difícil demais. Nada é difícil demais para ti, Senhor nosso Deus. Para você talvez seja, mas para Deus nada é impossível.
Vai com Deus na direção que Deus te mostra. E olha, nosso Senhor tem pedido para nós, tem nos exortado, tem nos ordenado para a gente ser mensageiro dele onde quer que a gente vá. Nós precisamos ser, gente, mais do que aqueles que falam de Deus. Nós precisamos ser presença de Deus aonde a gente chega. Não tem mais para onde fugir. Eu e você, se você não sabe falar, fazer discursos, defender ideias que estão na palavra de Deus, porque você não tem experiência com ela, seja uma presença de Deus aonde você está, sendo uma pessoa boa, uma pessoa justa e uma pessoa humilde, porque Deus falará por meio das suas atitudes. Não é? É anunciar com a vida a bondade de Deus. Quando as pessoas se encontram comigo, elas se encontram com a bondade de Deus. Eu sou uma presença boa de Deus. Eu preciso ser uma presença boa de Deus. Não é? Quando o povo estava perdido, não sabia o que fazer, o profeta Miqueias lançou uma pergunta: o que é que o Senhor pede de ti, homem? O que é que o Senhor pede de ti, mulher? Nada além de praticar a justiça, amar a bondade e caminhar com humildade ao lado do teu Deus. Então, olha, o que é que Deus pede? Praticar a justiça, amar a bondade e andar com humildade com o teu Deus. Quem faz isso evangeliza. Agora, não é uma ação ruim que eu faço que me torna uma pessoa má. Porque tem dia que a gente está destemperado. Verdade, mas... Tem dia que quando você vê, você atravessou. Você respondeu mal. Você não deu atenção, você foi negligente. Ou às vezes você disse até uma palavra que humilhou a pessoa que estava ali ao seu lado. Não acontece? Acontece. E isso faz de você uma pessoa ruim? Um ato isolado não torna uma pessoa ruim. Tem muita gente boa que, porque não se cuidou, fez coisas horríveis. Como, por exemplo, matar alguém. Mas gente boa que matou alguém tem. Tem gente boa que matou. Foi um momento da vida da pessoa. Tem muita gente boa presa, condenada, porque fez algo ruim, grave, sério, previsto na lei, uma punição para que ele está cumprindo ali a sua sentença, para cumprir também uma justiça social. Mas isso não quer dizer que a pessoa é ruim, porque um ato isolado não faz uma pessoa ruim. O que é que faz uma pessoa ruim? Aquilo que ela faz sempre, aquilo que ela faz constantemente. Como também uma coisa boa não torna boa uma pessoa. Diz que no inferno o diabo vive um tormento terrível, porque ele corre o risco de errar e de fazer o bem. E isso o angustia. A possibilidade dele fazer o bem acaba com ele. Imagine que inferno ele vive, porque ele tem que calcular o tempo inteiro, inclusive sabendo que Deus faz com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Então o diabo ele tem que calcular com exatidão o mal que ele vai fazer, para que o mal que ele faça não gere mais bem do que mal. Então, por acidente, até o diabo pode fazer o bem. Isso não faz dele algo bom. O que é que nos faz pessoas boas? É aquilo que a gente faz todos os dias, com frequência, conscientemente, até ficar no automático de tanto que a gente já fez. É praticar a justiça. Eu não posso ser justo de vez em quando, eu tenho que ser justo com todos o tempo inteiro.
Eu tenho que amar a bondade. Não posso fazer coisas boas com o coração desgostoso de jeito nenhum. Eu tenho que amar a bondade e andar com humildade na presença do meu Deus. Não basta a gente acreditar, minha gente. Não basta crer, é preciso ir e fazer. É preciso seguir o Senhor, não basta crer, é preciso converter o nosso coração. E conversão é seguimento. Converter-se é ir com Deus, é andar com humildade na presença do seu Deus. Olha, humildade é a gente corrigir o tempo inteiro a nossa rota. Em vez da gente fincar o pé e dizer assim, não, eu fiz, eu tenho as minhas razões, eu penso desse modo, a Bíblia que está errada. Não, a Bíblia não, tá? Não é a Bíblia não. E tem gente muito preparada, inclusive genial, que diz, é a Bíblia que está certa e não eu. E se corrige a partir dela. E olha quanta bênção entra na vida desta pessoa. Eu pergunto a você, o que é que te impede de ir com Jesus? É o medo de uma vida radical? Realmente, se nós vamos com Deus, prepara a alma para a provação. Se nós vamos com Deus, tem coisas que farão parte do nosso caminho. Contrariedades, decepções, humilhações, incompreensão, calúnias, perseguições. Mas na última hora, nem que seja na última hora, a situação dá uma guinada. E nós percebemos que em todas essas coisas, o Senhor é mais do que vitorioso. E nós somos vitoriosos com Ele pela virtude daquele que nos amou. O que impede a gente de deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida? É o medo das perdas. Olha, não perde-se muito, perde-se tudo. Seguir a Jesus é perder tudo. Perde-se o homem velho, perde-se aqueles valores podres que a gente carregava conosco. Perde-se o apego, não é o que Jesus diz? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim? Para aquele homem que disse, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Jesus dá essa resposta. Para nós orarmos, eu quero trazer aquela palavra que põe a gente no rumo certo, que é caminhar com Deus. Se você pode, feche os seus olhos, coloque as mãos sobre o seu coração. E a palavra que eu trago para você é aquela que Jesus propõe. De que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a própria vida? Do que adianta ter conquistado tanto se muitos chegam ao final da vida arrependidos por não terem vivido? Quero perguntar para todos nós que estamos aqui, nós estamos vivendo de verdade? Ou nós só estamos passando o tempo, nos ocupando de muitas coisas e a vida está passando ao largo? Certa vez perguntaram ao monge o que ele mais se admirava. E ele respondeu assim, eu me admiro de que as pessoas vivam como se não fossem morrer. E morram como se não tivessem vivido. Que gastem toda a saúde para ganhar dinheiro. E depois gastem todo o dinheiro para recuperar a saúde. Peça ao Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, e levanta os meus olhos. Meu irmão, tire os seus olhos das perdas. Coloque os seus olhos, assim como Deus tem os olhos fixos em cada passo que você dá, tenha os seus olhos fixos na vida eterna. Talvez muitos não aceitem o convite e não venham. Até gente da sua família não aceite andar com Jesus. Mas nós que aqui estamos, esperamos por você. Venha, vamos caminhar com Jesus. Você não está só. A gente está com você nessa. Vamos juntos. Seguir Jesus 100%, custe o que custar. E esse segmento vai dar força para você. Vai nos encher do Espírito Santo, vai nos dar autoridade para levar a nossa vida na direção que ela precisa ir. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo. Em Deus temos a vitória, porque Ele é o vencedor. Em Deus temos a vitória, porque Ele é o vencedor.
posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus reservou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar estar, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas a alma, a certeza da vitória.